Droga é toda substância que, introduzida no organismo, pode modificar uma ou mais funções deste, podendo provocar dependência, pois a pessoa fica numa abstinência compulsiva de consumir determinada substância. Droga é tudo aquilo que pode ser fumado, inalado, engolido e injetado, e que provoca alterações psíquicas. Os motivos pelos quais levam as pessoas a consumirem drogas geralmente são problemas pessoais e sociais, influências de amigos, publicidade de fabricantes de drogas lícitas, sensação imediata de prazer que elas produzem, entre outros. O uso de substâncias tóxicas proporciona um estado de dependência, pois o usuário das mesmas sentem-se bem com tal utilização. Há drogas que causam impactos neurológicos irreversíveis. Drogas lícitas são substâncias naturais ou sintéticas que possuem a capacidade de alterar o comportamento do indivíduo. Sua produção, distribuição e consumo são permitidos por lei. As drogas ilícitas são as mais potentes e as mais utilizadas, mesmo ilegalmente, e aumentam cada vez mais o número de usuários, pois refletem no ordenamento jurídico brasileiro. O que vocês acham sobre ter tanto tabu para falar sobre as drogas ilícitas? Falta de conhecimento, né? Falta de discutir sobre esse assunto. Isso não é um assunto discutido nem falado. Na verdade, as pessoas têm muito receio, medo de conversar sobre isso. Acham que é... Eu até brinquei e falei, vocês conhecem alguém que é maconheiro? Vocês podem estar com várias pessoas assim que não fazem ideia. O preconceito até de pessoa maconheira, há um estereótipo de ser uma pessoa vagabunda, que não trabalha, que não tem responsabilidade, que não produz nada para a sociedade. Então é o próprio preconceito mesmo que está incutido nesse tabu. Mas acho que com a falta de formação geral. Só com as pessoas estão começando a cada vez conversar mais sobre assuntos polêmicos, como religião, essas coisas, eu acho que isso com o tempo está melhorando aos poucos. Está muito menos pior do que antigamente. Algumas outras religiões também que usam disso, que estão sendo mais faladas hoje em dia do que eram antigamente. Você trabalhar esse debate nas escolas, assim, as pessoas vão ter um conhecimento maior e não vai ter esse tabu tão grande. O que vocês acham da legalização das drogas? Pode falar, Sarão. Eu sou a favor da legalização das drogas, acho um passo importante para a sociedade. Acho que as políticas antitráfico, antidrogas são políticas fracassadas e que mostram que não estão dando certo. Mas eu acho que o nosso país ainda não está preparado para isso agora. A gente precisa mudar as perspectivas de educação do país até dar esse passo, mas eu sou a favor. Eu acho que as pessoas querem legalizar as drogas com o objetivo de acabar com o tráfico, né? Acho que vai acabar com o tráfico, com o crime, com as ocorrências que tem de crime no morro, mas eu acho que não é nada disso. O nosso país ainda não está preparado, como o Sarão disse. Eu sou contra legalizar, discordo dele, né? Sou contra legalizar porque eu acho que a gente não está preparado para esse tipo de coisa. O nosso Brasil ainda é muito infantil, então eu sou contra. Quais são os malefícios e benefícios da legalização das drogas? O benefício da legalização é que vai ser instaurado uma norma, né? Acho que assim, idade e quantidade de consumo, eu acredito que seja isso, a legalidade. E vai acabar com esse comércio alternativo, onde que várias pessoas conseguem dinheiro usufruindo no caso dos menores, que são explorados, né? E justamente são os que mais ficam viciados, no caso. E quem explora esses jovens acabam não sendo usuários de drogas. E tem as desvantagens também, que assim como ficam burlando as leis de consumo ao álcool e cigarro, vão fazer a mesma coisa com as drogas, nada é 100% de controle. Teria que ter uma fiscalização, alguma coisa assim. Eu acho que o benefício é praticamente a mesma coisa, mas o malefício é o Estado que vai receber taxação. Vai ser cobrado com certeza e do mesmo jeito. Se tiver, por exemplo, um bom trabalho, se algum ponto de venda tiver, né, aquilo dali, mas vai ser legalizado e ainda assim as pessoas não vão receber uma quantidade, né, devida desse comércio. Não seria seria como qualquer outro produto. Você seria cobrado muito mais impostos, né? Naquela venda. O governo vai continuar arrecadando. Vai continuar arrecadando de qualquer jeito, muito mais.
Muitas pessoas utilizam as drogas legais e só não utilizam as ilegais por ser proibido, pelo fato de não ser bom fazer coisas que são contra a lei. Muitas simplesmente utilizam o cigarro como elas poderiam utilizar a maconha, mas elas realmente só não utilizam por ser algo ilegal. A proibição do uso de drogas ilícitas não apresenta base em nenhuma racionalidade, já que não existe nenhum tipo de demonstração científica de que exista uma justificativa para tratar desses dois tipos de drogas que fazem da mesma forma são prejudiciais à saúde. E por isso, como não existe como justificar essa diferenciação, a única forma viável e a única razão utilizada é o moralismo. O álcool, que é uma droga praticamente livre, é consumido por 74% do número de pessoas que consomem bebidas alcoólicas. Assim como o tabaco, que também é uma droga que não possui praticamente nenhuma restrição, 40% da população assume que o consome ou consumiu pelo menos uma vez na vida. Já nas drogas ilegais ou ilícitas, a maconha cai com a sua porcentagem para 6% e a cocaína para 2,3%, todas nesse mesmo universo de pesquisa. Bom, foi muito dos meus amigos também, mas eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis experimentar para saber como é que era. Aí quando eu experimentei, eu gostei e é isso, eu tô nessa até hoje. Ouvi histórias, né? Pegou aquela onda, ficou tudo relaxadão. Eu falei, pô, essa situação deve ser boa, né? Aí eu comecei e tô relaxadão até hoje. Drogas é muito amplo, né? Pô, minha mãe me dava droga quando era menor, me dava vários açúcar, a beça, que é droga, droga e ninguém fala nada. Tem um monte de diabético no mundo aí. Mas eu tomei cerveja, a primeira vez com 13 anos, tava no rolezinho e tal, falei, pô, tomar cerveja, né? Pô, calorzão, cerveja. Maconha foi com 15 anos. Tava no rolê, a galera botou baseado na roda, eu falei, pô, mano, isso é maneiro isso aí. Eu fumei, tá ligado? O resto foi já na faculdade. Eu comecei a beber cerveja, na verdade, com meu pai, né? Tomei tomando várias cerveja e começar a beber mais cerveja mesmo, né? No final da adolescência, com 17, 18. E a maconha, com cerca dos 15 anos também. Álcool por cerca de 20 a 22 anos e só consegui ter ciência de que parar quando pela primeira vez em Alcoólicos Anônimos eu ouvi o companheiro esclarecer que alcoolismo é doença progressiva, incurável, mata e mata desmoralizando, e não é o Alcoólicos Anônimos que diz que alcoolismo é doença, e sim a Organização Mundial de Saúde. Foi catalogada numa convenção em Genebra, na Suíça, alcoolismo, doença. Que há uma saída. A droga é uma doença. Antes de mais nada, é preciso despertar o querer. Ter conhecimento de que dependência química é doença. Para o álcool temos Alcoólicos Anônimos, para outros tipos de droga como cocaína, maconha, morfina, tem o NA, mas tudo isso vai depender do querer da pessoa. Se não houvesse querer, fica mais difícil. Também não é só em Alcoólicos Anônimos ou no NA que a pessoa pode se livrar da dependência química. Pode ser que buscando uma igreja, ou até sozinho, o que é muito difícil. Eu digo que é quase impossível você parar sozinho. Mas o caminho é esse, a dependência álcool, procurar Alcoólicos Anônimos. Outro tipo de droga, procurar o NA. Muitos pesquisadores consideram o consumo do tabaco uma porta de entrada para a utilização de outras drogas ilícitas, considerando esse argumento como verdadeiro porque o consumo do cigarro não é proibido. Então, é meio difícil falar de o que é droga lícita e o que é droga ilícita, porque os dois tipos de droga, eles têm um efeito moral, têm um efeito psicológico, têm um efeito físico sobre a gente.
sobre quem está consumindo aquilo. Então, falar só do cigarro, por que o cigarro não é proibido, a gente também não pode deixar de falar das outras drogas que são legais, como o álcool, anorexígeno, que são remédios inibidores de apetite que muita gente toma para emagrecer, que vicia, ansiolítico, que é vendido em farmácia, receitado por psicólogo, que para uns tem um efeito, para outros vicia, e morfina, que você usaria em hospital, sabe? Que era para ser uma coisa que te causa alívio na dor, mas muita gente mantém o consumo da morfina porque ficou viciado naquela substância. São substâncias extremamente fortes e que abalam com o nosso sistema nervoso. E o cigarro é um deles. O cigarro, ele tem como um efeito alívio de estresse, assim como o álcool. O cigarro, ele desinibe você, ele te deixa com umas sensações diferentes no corpo. E ele vicia. Ele tem mais de 4.000 composições químicas e ele é legalizado. Por quê? Tanto o álcool quanto o cigarro são drogas, são substâncias usadas há muitos anos. Muito mais do que a gente pode imaginar. Na história grega, na história romana, eles usavam. Na Bíblia contém casos de consumo de bebidas alcoólicas, não álcool ou vinho propriamente dito, não cerveja, mas bebidas alcoólicas. E também a questão das drogas, ela tem um cunho social, sabe? Você vendo uma pessoa na rua fumando cigarro, você não acha estranho, você não deixa aquela pessoa de lado, você não estigmatiza aquela pessoa por ela ser usuária de nicotina, por ela ser viciada em nicotina. Você não fica pensando, aquela pessoa drogada. Não, aquela pessoa doente, não, você não fica. Mas com outras drogas você fica, sabe? É uma questão social muito forte. E se você proibir o uso do cigarro, você vai fazer com que milhões de pessoas no mundo tenham crise de abstinência constante. O que isso vai acarretar? Milhões de pessoas em abstinência, guerra contra a indústria do fumo, que não é pequena. Eles arrecadam bilhões anualmente. Uma pessoa viciada em cigarro, geralmente ela fuma um mínimo de um maço por semana. Um maço custa, dependendo do cigarro, entre 5, 20 reais, inúmeros preços. E aquilo, sobre o cigarro, tem um imposto enorme. As empresas vão entrar em colapso. Uma empresa que só fabrica cigarro, o que vai acontecer com ela? Sabe? Aí, proibindo o cigarro, a indústria vai parar de produzir. O que vai acontecer? Vão passar a traficar o cigarro. Bem ou mal, a fabricação do cigarro ela é regulamentada, entre aspas. Ela tem aquela composição química em torno de 4.000 substâncias que eu já falei. Só que você proíbe a empresa de produzir aquilo. Eles têm uma receita para o cigarro. Eles têm uma receita de cada substância que vai ser usada, a quantidade. É regulamentado. Não que a Anvisa, não sei, sabe? Mas tem uma receitinha. E quando você proíbe uma coisa, milhões de pessoas vão continuar querendo. A proibição não acaba com a vontade da pessoa de querer usar aquilo. O que vai acontecer? Tráfico. A Lei 5.726, que tem o objetivo de controlar as medidas preventivas e repressivas ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica e da outras providências, foi renovada com a atitude de não tratar o viciado como infrator. Mas ainda assim, não se via diferença entre o usuário habitual, aquele que experimenta, e o próprio traficante. Em uma nova edição da Lei 6.368, em 1976, foi decidido que aquele que destinar, comprar, prescrever, seria-lhe dada a pena de 3 a 15 anos de prisão, fora algumas multas. O que podemos afirmar é o fato da proibição ser um fracasso, pois mesmo depois de muito tempo instituídas, as drogas continuam acessíveis, abundantes e baratas. Um outro fator importante é a formação individual que cada um deve receber enquanto ser humano. Esse é um dos principais motivos de jovens do mundo inteiro recorrerem às drogas. O fato de se sentirem sozinhos ou perdidos, sem muita experiência de vidas e sem boas referências para descobrirem que caminho querem seguir.
Essa batalha não é simples e não se resolve apenas com informações básicas como essas a respeito do uso de drogas, mas já é um começo. Temos que encarar que qualquer pessoa pode cair nessa cilada e que para evitarmos maiores danos, temos que ser exemplos de pessoas que não precisam fazer uso desses artifícios para serem bem-sucedidos pessoalmente e profissionalmente.